Fala trabalhador, tudo bem? Aqui é Alexander para mais um vídeo do canal. Eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho porque um cliente me fez uma pergunta essa semana e eu achei interessante expor aqui o que eu penso a respeito dessa matéria. Sempre lembrando, pessoal, que o direito ele não é uma ciência exata, como a matemática, então ele comporta vários tipos de interpretação, tá? Esse cliente, ele é agente de apoio socioeducativo na Fundação Casa e ele me perguntou: aquele agente que moveu a ação anteriormente de adicional de periculosidade e perdeu na justiça, ele pode mover novamente em razão da mudança da jurisprudência do TST a respeito dessa matéria? Essa aí foi a pergunta que ele me fez. Eu vou responder, mas antes de responder eu gostaria só de fazer uma breve introdução a respeito dessa questão, tá? Em 2012, houve uma alteração do artigo 193 da CLT e passou a prever que aqueles trabalhadores que exercem atividades com risco de roubo, risco de sofrer violência física, que trabalha como segurança pessoal, como segurança patrimonial, eles passaram a ter direito aí ao adicional de periculosidade. Depois, esse artigo 193, ele foi regulamentado pela NR 16, o anexo 3 da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Houve uma regulamentação. Então, partindo dessa premissa, o que aconteceu? Na época, muitos advogados moveram ações trabalhistas pedindo adicional de periculosidade para os agentes de apoio socioeducativo, porque eles têm ali contato com violência física, eles estão ali para fazer a proteção pessoal dos adolescentes e patrimonial também, das estruturas da fundação. Muitos moveram a ação, só que naquela época a jurisprudência, aqui da primeira instância, segunda instância aqui da Justiça do Trabalho, negava o adicional. Era muito difícil ganhar. Uma vez ou outra conseguia, mas a maioria das vezes as ações eram julgadas improcedentes. Muitas vezes o advogado recorria ao TST, mas não conseguia reverter a decisão, transitava em julgado, então aí formava o que a gente chama de coisa julgada, e daí não caberia mais recursos, a pessoa perdeu o adicional de periculosidade, tá? Só que daí o TST ele julgou o tema 16. Houve lá um incidente de recurso repetitivo, tá? Subiram muitos recursos ao TST e eles julgaram essa matéria e pacificaram a jurisprudência dizendo que o agente de apoio socioeducativo, por correr esse risco de violência no exercício das atividades, ele tem direito aí ao adicional de periculosidade. Isso daí foi uma jurisprudência que foi consolidada pelo TST. Só que assim, a fundação ela entrou com recurso extraordinário e esse processo vai subir ao Supremo Tribunal Federal, então a matéria ainda não está pacificada totalmente, porque ainda pende aí o julgamento de um recurso extraordinário, tá? Mas o que acontece? Agora houve uma jurisprudência do TST favorável. E aquelas pessoas que perderam na justiça, elas não se conformaram e falaram: não, eu vou abrir uma ação para rever isso daí, né? Seria uma ação revisional do adicional de periculosidade, tá? Então vamos lá. Só pegando aqui. O artigo 505 do Código de Processo Civil, ele diz assim: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a uma lide, a um processo. Então, julgou, transitou em julgado, outro juiz não pode julgar novamente, tá?
mas tem exceção. E quando que é a exceção? Salvo, a lei diz, né? Salvo, tratando-se de relação jurídica de trato continuado. Então, quer dizer, quando você está ali na atividade, nós temos uma relação jurídica de trato continuado. Ela se prolonga no tempo enquanto durar o contrato de trabalho. Tá? Então vai lá. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação do estado de fato e de direito, ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença anterior que transitou em julgado. Tá? Então, o que acontece agora? Muitos advogados estão movendo ação revisional, pleiteando o adicional de periculosidade para os agentes de apoio socioeducativo com base na decisão consolidada do TST, que foi sedimentado e pacificado por todas as turmas do TST. Tá? Mas o que eu tenho observado em algumas decisões, já agora de primeira instância, é que essas ações estão sendo julgadas improcedentes. E por que isso daí está acontecendo? Porque os juízes estão entendendo que não houve uma mudança de fato ou uma mudança de direito. Não houve uma mudança da jurisprudência, mas isso não é uma mudança de fato ou uma mudança de direito. O que seria aí uma mudança de fato? Por exemplo, o trabalhador ele trabalha numa empresa e ele pleiteia o adicional de periculosidade. Então tem uma perícia lá no local de trabalho e o perito diz que ele não tem direito porque a atividade dele não está catalogada dentre aquelas atividades com risco à integridade física do artigo 193. Então ele perde o processo. Só que aí ele é transferido para outro setor da fábrica. Ele já vai fazer outra atividade, outro setor. Então aí houve uma mudança de fato. Ele pode propor outra ação de periculosidade porque mudou o local de trabalho, mudou a atividade que ele fazia dentro da mesma empresa e ele pode mover uma outra ação de periculosidade porque houve uma mudança de fato. Tá? Então não é o caso do agente de apoio socioeducativo, porque não houve mudança de fato. Ele continua na mesma atividade, na mesma empresa, tudo no mesmo local, não houve mudança de fato. Tá? Ou a lei fala quando também ocorre mudança de direito. Né? O que é mudança de direito? É quando ocorre uma mudança na lei. E aqui não houve mudança de direito. Tá certo? A lei é a mesma. O que houve foi uma mudança de jurisprudência do TST. Mas essa mudança da jurisprudência, por si só, não enseja, não dá ensejo a mover uma ação revisional, por conta da coisa julgada. Teve uma ação anterior que transitou em julgado. E a Constituição Federal, ela protege o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá? Então, por conta disso, essas ações revisionais de periculosidade, infelizmente, né, elas estão caindo por terra e os juízes estão acolhendo a preliminar de coisa julgada e estão julgando as ações aí improcedentes, não está dando o resultado esperado. Aquelas pessoas que não tinham movido ainda esse tipo de ação, aqueles agentes de apoio que não tinham movido ainda e moveram agora, com a jurisprudência consolidada do TST, está ganhando o processo na primeira instância, na segunda instância e, consequentemente, no TST também vai ganhar. Mas ainda cabe o alerta que ainda pende o julgamento de um recurso extraordinário por parte da Fundação. A última palavra aí vai depender do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, pessoal?
Bem, eu espero ter respondido essa pergunta que me fazem constantemente aí os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa, tá? Infelizmente, não é sempre que a gente consegue as coisas, né? Eu gostaria que fosse diferente, né? Mas assim, é que nem eu falei no começo do vídeo, o direito ele não é uma ciência exata, né? Vai que os juízes aí de primeira instância também começam a mudar o entendimento deles, né? Mas a princípio o cenário não está sendo muito favorável, não. Mas a esperança é a última que morre, né? E aquela velha história de que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, né? Então aí, quem sabe uma avalanche de ações aí nesse sentido, quem sabe possa sensibilizar aí os juízes de primeira instância, porque pode ser que nós estamos aí, pode ser, não, é certeza que nós estamos diante de uma grande injustiça, né? Porque quem não moveu a ação antes pode mover agora e ganha. E quem moveu a ação antes e perdeu não pode mover nunca mais. Então você vai ter aquele caso em que vai ter dois agentes trabalhando na mesma unidade, um com o adicional e o outro sem o adicional. Então é uma coisa bem injusta, né? Então vamos observar para ver o que vai acontecer daqui para frente, tá? E o direito ele é bonito por como dizem, né? O direito ele é bonito por conta disso, né? Ele não é uma ciência exata, tá bom, pessoal? Bem, espero ter esclarecido um pouco as dúvidas do pessoal a respeito dessa questão da ação revisional de periculosidade, tá? Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Se gostou do vídeo, dá o joinha e compartilha com o pessoal, né? Não esqueça de ativar o sininho também para receber os próximos vídeos toda vez que eu subir alguma coisa que pode ser aí interessante aí para vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.